Boa tarde, né? Me deixaram por último, né? Como diz a história, por derradeiro. Bom, o objetivo de estarmos aqui, né? Quando a gente convidou vocês para estarmos juntas aqui nessa tarde, para falar um pouquinho da vida de vocês, da história de vocês, até porque, como eu conheço cada uma, eu entendi, não é? Com toda certeza que vocês tinham histórias bonitas para ser contadas. Então, o nosso objetivo era que vocês pudessem, com a história de vocês, homenagear todas as mulheres que fazem parte dessa escola e, através do SEMPA, né, vocês como mães, como avós do SEMPA, também poder homenagear todas as mulheres de Canguaretama. Era esse o nosso objetivo e eu acho que a gente está conseguindo, né? Então, como eu conheço, né, uma boa parte da história de vocês, eu sei que vocês têm história de superação, que vocês têm história de garra, de força, são pessoas guerreiras que conseguiram vencer os obstáculos da vida e estão aqui hoje contando histórias, exemplos de vida, que podem ser seguidos pelos filhos de vocês, pelos netos de vocês e pelas pessoas que conhecem vocês pela vida afora, né? A minha história também não é diferente do que vocês contaram aqui, né? Feliz de Maria, que disse que não passou pelas dificuldades que nós passamos, né? Que bom que ela não conseguiu vivenciar esse tipo de situação tão ruim, né, que a gente viveu. E como você disse também, como Naya falou, como Fátima falou, como Maria José, que para mim continua sendo Zezé, não é? Falou, a gente teve uma infância difícil, mas a gente fala essa infância com alegria, não é? Com felicidade. Não é? A gente não tem tristeza desse tempo. Eu tenho uma irmã que quando a gente começa a conversar dos tempos passados, ela fala assim, eu não gosto de falar sobre isso não, me dá muita tristeza. Aí eu digo, não, eu sinto alegria, eu sinto orgulho. Por quê? Porque a gente sabe que a gente viveu aquilo, mas a gente não se deixou abater. Não é? A gente não ficou deprimida, a gente não precisou ser tratada por psicólogo, a gente não teve trauma de infância, não deixou de estudar, não deixou de aprender, não deixou de ser inteligente, não deixou de vencer na vida por conta desses traumas que a gente viveu na vida, por conta dessa situação difícil que a gente viveu na vida, né? Então, para a gente é vitória, isso é superação, isso são coisas que a gente pode contar para os filhos da gente, para os netos da gente, para as pessoas que a gente conhece e ser como exemplo de vida para que eles possam seguir a vida deles também, superando as dificuldades, que não são as dificuldades que nós tivemos, né? Um certo dia eu estava dando uma aula aqui na escola, que nessa época não era sempre, era Nossa Senhora dos Prazeres, eu era professora, inclusive um dos alunos era um dos meus filhos, e ele com aquela dificuldade de fazer as atividades, não queria aprender, e vem aquela história, seus pais estão pagando, e vocês não querem nada, aí eu fui contar um pouco da minha história para ele. Quando eu olhei, estava todo mundo assim, de boca aberta, olhando para mim. Eu acho que a boca aberta deles não era nem porque eu estava contando a minha história de pobreza, é porque eu tive coragem de contar o que eu passei para eles, de passar necessidade. Naya sabe essa história porque ela também viveu essa história na família dela, não é? De a gente sair de manhã para a escola e não saber o que ia almoçar quando chegava em casa, não é? Aconteceu demais isso aqui com a gente, não é, Naya? Eu me lembro que a minha vida todinha, durante a minha vida estudantil, eu estudava de 10h30, que existia uma história de um horário intermediário. Então a gente saía de manhã, né, e sem tomar café da manhã e sem saber o que era que encontrar para o almoço, né? Mas a gente estudava, a gente aprendeu, a gente tirava nota boa, a gente sobressaía na escola, era bem vista pela escola, era as primeiras, era escolhida para fazer as coisas, não é de destaque na escola. Mas era porque era filha de professora? Não, porque Naya não era filha de professora. Fátima não era filha de professora. Eu era filha de professora, não é? Mas elas não eram. E sobressaímos. Por quê? Porque a gente tinha garra, a gente tinha força. A gente tinha força de vontade. A gente queria dar o melhor da gente e conseguia. Não é? Então a gente passou por dificuldade, passou por necessidade, não é? Vocês contam muitas histórias, eu só vou contar uma, porque são muitas, né? Mas eu vou contar uma, como a gente passar por necessidade, né? Eu me lembro que quando éramos pequenos, né? Eu tinha pai, tinha mãe, papai trabalhava, mas ele não se segurava no emprego, né? Passava mais tempo fora do emprego do que trabalhando, mamãe para sustentar 7 filhos, com o emprego de professora, que na época não era lá essas coisas.
não é? E a gente passava essa dificuldade. Então, eu me lembro que ela comprava os pães para a gente tomar café, né? Quando tinha o dinheiro. Então, se tinha 6 filhos, vamos dizer assim, se tinha 6 filhos, ela comprava 3 pães. Aí ela cortava, naquela época existia o bico do pão, que hoje não tem mais. Ela cortava o bico do pão e deixava o meio. Então, alguém comia o meio e ela juntava os bicos do pão para dar a outra pessoa. E ela ficava sem nada, né? Então, foram esses exemplos, né, que a gente foi tendo, não é, de força, de coragem, de garra, que a gente também foi levando para a vida da gente, para a vida fora. E a gente conseguiu superar todas as dificuldades que nós tivemos, não é? De pobreza, de coisa, mas não foi uma infância infeliz. A gente brincava, a gente corria, a gente brincava de barraca no quintal de mamãe, subia nas goiabeiras, subia nos pés nas pitombeiras e ia tomar muitos banhos nos rios, não é? Naya que o diga, que ela era mais, que gostava mais de chafurdar a água para o povo, que o povo lavava roupa. E assim foi, né? Foi assim, uma infância agradável, de muita pobreza, mas com muita alegria. Foi saudável, né? E a gente conseguiu levar isso para a vida da gente. Então a gente não queria viver aquilo mais para os nossos filhos. A gente queria superar. Também fui estudar, não tive condição de ter um estudo assim, por conta dos meus pais, assim como o Naya, assim como o Fátima. Fui favorecida, né? Estudei 16 de julho, mas através de uma bolsa de estudo, porque minha mãe não podia pagar. Né? Através, na época era Padre Zé Pedro, Padre Matias, que hoje é Dom Matias, né? Ele conseguiu uma bolsa de estudo. Minha mamãe pagava das 2 irmãs mais velhas, mas não tinha como pagar para mim. Aí consegui uma bolsa de estudo, eu estudei 16 de julho. E quando terminei, fui fazer o magistério. Cadê dinheiro para fazer o magistério? Né? Me matriculei no magistério, mas não tive condição de pagar. Aí, nessa época, já estava ensinando, com 15 anos já estava dando aula, né, no Fabrício Maranhão. Aí eu consegui, o Estado deu um curso gratuito para quem é professora. E não tinha, que chamava do professor leigo. E eu não tinha idade para fazer esse curso. Mas mesmo assim eu me inscrevi e fui aprovada. Mas pelo fato de eu não ter idade, não é, era de menor, não fui chamada. E pronto. Então aconteceu, né, por ironia do destino, uma pessoa que tinha sido inscrita sofreu um acidente e não pôde frequentar o curso. Aí eu fui convocada no lugar dela. Quer dizer, uma saiu para dar vida à outra, né? E fiz o magistério, né? Em um ano, cursei em um ano e fiquei lecionando até chegar a época de eu fazer vestibular, né? E quando eu fui fazer vestibular foi outra história, né? Vamos fazer vestibular. Eu não vou porque quem faz o curso normal do ensino médio em 3 anos tem dificuldade de passar no vestibular. Imagine eu que fiz o curso em 1 ano, o que é que eu vou fazer? Mas eu já estava ensinando ginásio nessa época, né? Aí, por incentivo de alguns amigos, eu fui fazer vestibular e fui aprovada, né? Depois de 6 anos sem estudar, fui aprovada. E foi outra luta para fazer o magistério. Como o Naya ficou em casa de amigo, morando, né? Quer queira, quer não queira, a gente ficava morando de favores, né? Alguns bem aceitos, outros não, né? E eu também fui morar de favores, entre aspas, né? Porque eu recebi uma bolsa de estudo e a bolsa de estudo eu pagava aquela pessoa para onde eu morava. Mas quando eu fui fazer vestibular foi outra agonia. Como vou fazer para enfrentar a faculdade? Foram 4 anos, né, pagando do meu bolso, sem ficar com 1 centavo do Estado. Todo o dinheiro que eu recebia do Estado era para pagar as passagens. Né? Nessa época eu também já estava trabalhando, no 16 de julho, continuei trabalhando, dando aula e sustentando. Eu fiquei quase como que arrimo de família, né? Porque as minhas irmãs casaram e das que casaram eu fiquei a mais velha, solteira, né? E eu fiquei assim como se fosse arrimo de família, tudo dependia de mim, né? Para sustentar o resto dos irmãos. Mas consegui, né? Terminei meu curso, né? Minha faculdade, 4 anos, continuei ensinando, continuei no estado, no município, mas não foi assim uma vida fácil. Hoje eu tenho essa escola, alguém pode dizer assim, o caminho que ela percorreu foi de flores. Não foi. Foram muitos espinhos, né? Uns a gente pisava calçadas, outros a gente pisava descalças e conseguia se machucar, não é? Mas desse machucado a gente conseguiu tirar lições de vida, não é? Tirar boas lições e que a gente consegue passar para as pessoas que nos admiram, não é? Que nos têm como exemplo, não é? Que nos têm como pessoas guerreiras, não é? Às vezes eu penso que eu não sou tão forte como o povo pensa que eu sou,
não é? E a gente conseguiu, não é, sobressair, conseguiu marcar a nossa presença dentro da sociedade, não marcar com orgulho nem com soberba, mas marcar com o nosso trabalho, ser respeitada pelas pessoas que nos conhecem, como profissional, como educador, como mãe, como mulher, não é? Náia não é mãe vamos dizer assim, biológica, mas é mãe por garra, é mãe por coração, conseguiu criar filhos com isso, consegue criar sobrinhos que são seus netos, então a gente conseguiu marcar a nossa vida. A gente conseguiu se marcar na sociedade através de quê? Da superação, através de exemplos que a gente recebeu de nossos pais, não é? Eu recebi muitos exemplos bons da minha mãe, não é? Exemplos que a gente via de amigas, que são mais velhas do que nós, não é? Que conseguiu passar coisas boas para a gente, e a gente também, assim como hoje somos modelos, somos exemplos para muita gente, a gente também teve esses exemplos da vida da gente, de pessoas que nos inspiraram, de pessoas que a gente se sente feliz de poder, assim, olha, eu segui esse exemplo com essa pessoa. Eu tenho uma pessoa assim que eu tive como modelo na minha vida, ela foi minha professora, ela só trabalhou um ano aqui em Canguaretama, mas ela foi minha professora assim, no primeiro ano de formação dela, quando ela começou a ensinar, ela veio trabalhar aqui em Canguaretama e ela foi minha professora na 5ª série primária, né? E ela me ensinou uma coisa que como professora eu fiz do mesmo jeito, a exemplo dela. Quando ela começou a trabalhar, eu senti uma certa dificuldade em matemática. Né, quando eu comecei a estudar com ela. Então foi o que ela fez. Ela me levava para a casa dela e me dava aula particular de matemática. Né? E eu levei aquilo para a minha vida de professora. Quantos e quantos alunos eu não levei para a minha casa para dar aula particular? Então assim, o que ela fez para mim se viu como espelho. E achei aquilo bonito. Então para mim aquilo era uma honra para mim fazer o que ela fez por mim. Entendeu? Tem muito isso. Então, para mim, assim, tem pessoas que não se viram de exemplo e eu sei, não é com orgulho, não é com soberba, não é com arrogância, não é com prepotência, eu sei que tem muita gente que segue os mesmos exemplos de vida da gente, a gente se viu de exemplo para muita gente. Por quê? Porque a gente conseguiu sobreviver, a gente conseguiu marcar o nosso lugar, a gente conseguiu ser respeitada, não é? Pelas pessoas e estamos aqui contando história de vida, não é? Contando exemplos de vida e o que eu quero é poder ainda ter tempo suficiente para passar isso para os meus netos, para os meus netos não sei, mas pelo menos para os meus netos e para as pessoas que acompanham aqui nessa escola, não é? Esses exemplos que a gente tem de vida para contar. Não se deixe abater diante dos problemas, nunca baixe sua cabeça. Não seja orgulhosa, não seja prepotente, não seja arrogante. Tenha humildade, mas não seja humilde a ponto de lhe pisarem. Viu? Mostre sua garra, mostre sua força e mostre o seu poder. Porque quando a gente quer, a gente pode, não é? Sobressaia naquilo que você é melhor. Mas nunca pise ninguém. Nunca humilhe ninguém. Isso.